Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, nós vamos falar desse grande homem de Deus, esse grande personagem do século XVIII, que é John Wesley, líder do movimento metodista e do avivamento na Inglaterra, além de outras lideranças, mas ele é considerado a principal, se não a maior, entre os líderes daquela época do movimento avivalista que aconteceu na Inglaterra e simultaneamente nos Estados Unidos. Então conheça um pouco da história de John Wesley, que foi esse grande líder do avivamento na Inglaterra e líder do movimento que depois se tornou igreja, né? Movimento metodista, a igreja metodista. Então deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. John Wesley, nascido em 28 de junho de 1703 em Epworth, na Inglaterra. John Wesley era filho de Samuel Wesley, um sacerdote anglicano, e Susanna Wesley, que teve grande influência na vida dos seus 19 filhos, muitos filhos, né? Especialmente de John. A vida familiar de Wesley era rigidamente estruturada, com horários exatos para as refeições, orações e sono. Susanna educou as crianças em casa, ensinando-lhes religião e boas maneiras. Interessante esse detalhe sobre os pais ensinando os filhos a educação moral e cívica. E todos aprenderam a ficar em silêncio e a serem obedientes e trabalhadores. Ela separava 1 hora por semana para estar a sós com cada um dos filhos, para conversar sobre temas de fé e vida cristã. Olha só a importância desses temas quando o pai e a mãe sabem trabalhar na vida dos filhos. Mesmo já idosa, seu filho John ainda buscava os conselhos de sua dedicada mãe, porque ela continuava tendo grande experiência de vida, né? Quando menino, John Wesley estudou na escola Charterhouse, em Londres, e mais tarde, em 1720, foi para a Universidade de Oxford. Ali, ele participou de um grupo criado por seu irmão Charles, cujos membros fizeram votos para ter uma vida santa, tomar a ceia toda semana, orar diariamente e visitar enfermos e prisioneiros, ensinando-os a ler, pagando suas dívidas e buscando um emprego para eles. Olha só, transformação também na vida prática e na vida social. Os participantes do Clube Santo, né, que era o que era chamado na época, também entenderam suas atividades e pessoas pobres distribuindo comida. Eles estenderam, né, as atividades para pessoas pobres distribuindo comida, roupas, remédios, livros e também cuidando de uma escola. Quando os irmãos Wesley deixaram o grupo em 1735, o clube se desfez, porque sempre os grandes idealizadores é quem movimenta o grupo. Além disso, dedicavam-se 3 horas diárias estudando a Bíblia. O grupo foi chamado pejorativamente, ou seja, de forma discriminatória, né, de os metodistas, entre aspas, metodistas, pois eram rígidos e regulares em suas expressões religiosas, no auxílio aos necessitados, olha só, necessitados, e por sua ênfase no estudo metódico da Bíblia, né? Os metodistas eram conhecidos por seus frequentes cultos de comunhão e por jejuarem 2 dias por semana. Então vocês vão vendo todas as características desse grupo, que é que eles faziam, né? Que engloba essa vida avivalista. John Wesley se formou em 1724. No ano seguinte, o bispo de Oxford o ordenou diácono e, após 3 anos, ajudando seu pai na igreja anglicana, foi ordenado sacerdote. Após a morte de seu pai, John Wesley aceitou o convite para pastorear colonos britânicos na Geórgia, Estados Unidos, e em 1735 partiu da Inglaterra para o Novo Mundo. Novo Mundo, no caso, a América. Durante a viagem, o navio enfrentou sérios problemas devido ao tempo ruim, e Wesley temeu por sua vida. Porém, durante a tempestade, ele viu que um grupo de missionários morávios alemães cantavam tranquilamente, e isso o intrigou a ponto de ele, no final da viagem, questionar o líder a respeito de sua tranquilidade em meio ao perigo. O homem respondeu com uma pergunta: "Sua fé está em Cristo?" Wesley disse que sim, porém refletiu mais tarde que essas poderiam ser palavras vãs. Essa viagem missionária durou 2 anos e não foi como ele esperava. John Wesley servia a sua congregação fielmente. Entretanto, sua rígida liderança na igreja trouxe discórdia e hostilidade das pessoas para com ele. Assim, mal-entendidos e perseguições o fizeram deixar a Geórgia, e em dezembro de 1737 ele voltou para a Inglaterra. Wesley teve sérias dúvidas sobre sua fé e ele não se sentia satisfeito. Embora buscasse incessantemente ser bom, seguia frustrado sem alcançar seus objetivos. E depois de conversar com outro missionário morável, Peter Boehler, concluiu que lhe faltava a fé salvadora. No dia de 24 de maio de 1738,
passou por uma experiência transformadora ao assistir um culto onde faziam a leitura do prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Ali ouviu uma expressão da fé e da doutrina da justificação pela fé, a qual registrou em seu diário. Já era quase 21 horas. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus faz no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação, e me foi dada uma garantia de que ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvara da lei do pecado e da morte. Isso aqui foi a citação de John Wesley. Em 1739, Wesley aceitou o convite de seu amigo George Whitefield, de quem eu já fiz um vídeo, veja depois, que precisava de ajuda para pregar ao ar livre aos mineiros próximo a Bristol. Até aquele momento, Wesley não tinha considerado como opção pregar o evangelho fora dos púlpitos. Como Whitefield fazia, algo muito inovador para a época, pregar no meio da rua, né? Naquele tempo não era muito comum, a aceitação dos mineiros o fez continuar compartilhando as escrituras em locais públicos. Muitas vezes com pessoas pobres que não eram bem recebidas dentro da igreja e até mesmo eram negligenciadas por ela, ou seja, eles começaram a alcançar pessoal, as pessoas de baixa renda, as pessoas das classes inferiores, as pessoas esquecidas e olhadas de canto. Então o avivamento pegou principalmente porque a massa das pessoas começou a ser alcançada, né? E não só aquele pessoal mais elitizado. John Wesley logo se tornou o novo líder desse movimento de pregação pública. Ele e seu amigo George Whitefield, que era calvinista, discordavam quanto à doutrina da predestinação. O John Wesley era arminiano. Para Wesley, os cristãos poderiam desfrutar de plena santificação nesta vida, amando a Deus e ao próximo, sendo mansos e humildes de coração, abstendo-se do mal e fazendo tudo para a glória de Deus. As divergências de opinião entre os dois acabou gerando sua separação. Com isso, e sem o apoio e compreensão de ministros anglicanos em relação à sua abordagem, John precisou encontrar pessoas dedicadas que pudessem ajudá-lo, ainda que fossem inexperientes, para que se tornassem pregadores itinerantes e o auxiliassem na administração de suas sociedades metodistas. Para vocês verem a questão do calvinismo e arminianismo. Naquele tempo o calvinismo era uma corrente muito mais popular e forte na época. Assim como George Whitefield, os anglicanos também eram calvinistas por teologia soteriológica, que é a visão sobre salvação, como é que ela acontece na vida do ser humano. Então eles tinham essa interpretação calvinista. Já Wesley, ele era da corrente menos forte na época, que era a arminiana, mas já existia. Depois de Wesley, o arminianismo começou a pegar mais força ainda e foi se propagando. Hoje são as duas principais correntes, arminianismo e calvinismo. Os seguidores de Wesley se encontravam em sociedades domésticas. Quando essas sociedades ficaram grandes demais para os membros cuidarem uns dos outros, Wesley organizou classes, cada uma com 11 membros e um líder, uma espécie de modelo de Cristo, né, apostólico. Eles se reuniam semanalmente para orar, ler a Bíblia, falar sobre a sua vida espiritual e coletar dinheiro para a caridade. Homens e mulheres se encontravam separadamente, mas qualquer um poderia se tornar líder de classe. Isso aqui, na verdade, é até o pessoal fala de célula hoje em dia, mas isso já é mais antigo do que eles possam imaginar, né? Já tinha pessoas pensando nisso já no século XVIII. Apesar de que é só um método, né? Não é nada, vamos dizer assim, uma grande revelação que a igreja tem que se congregar dessa forma. Isso é só um método que foi criado por John Wesley. Sempre metódico, Wesley organizou os grupos em sociedades, depois classes, conexões e circuitos, sob a direção de um superintendente. Então você vê que ele era muito preocupado com a organização, isso aqui ele aprendeu muito com a mãe dele. Seu irmão Charles e alguns outros ministros anglicanos se uniram a ele, mas era John que pregava a maior parte do tempo. Os pregadores e ministros leigos se reuniam ocasionalmente para debater o avanço de suas ações, o que mais tarde se tornou a sua conferência anual. Em 1787, Wesley foi obrigado a registrar seus pregadores como não anglicanos. Ele, no entanto, permaneceu anglicano até a morte, porque o grupo metodista começou a pegar muita força, se propagar muito e começou a rivalizar com a igreja oficial da Inglaterra, que era a igreja anglicana. Ainda que John Wesley agendasse sua pregação itinerante para não atrapalhar os cultos anglicanos, ou seja, aquele pregador que vai e não tem local fixo, né? Ele prega onde é chamado. Os bispos de Bristol se opunham. A ele, Wesley respondeu com a célebre frase, que mais tarde seria usada por muitos missionários. Abre aspas, o mundo é minha paróquia, fecha aspas. Em todo o tempo de ministério, ele manteve o mesmo ritmo. Viajava mais de 6.000 quilômetros por ano para pregar boas novas pela Europa. Wesley viu uma grande oportunidade para levar a mensagem de Deus para fora da Inglaterra. Em 1741, ele foi para Gales. No ano seguinte, voltou a viajar pela Inglaterra.
Em 1747 foi para a Irlanda e em 1751 para a Escócia. Então você está vendo que é um grande missionário, né? Em algumas cidades, John Wesley esteve por diversas vezes, garantindo que as sociedades formadas continuassem ativas e trabalhassem fielmente para o Senhor. Wesley enviou 2 pregadores leigos para servirem nos Estados Unidos, que recentemente proclamara sua independência da Grã-Bretanha e nomeou George Coke como superintendente naquele país. O metodismo estava se afastando da Igreja da Inglaterra, que era anglicana, como uma denominação cristã à parte. A fé que John Wesley tinha amparava-se numa doutrina bíblica correta, mas ele compreendeu que essa doutrina não se tratava apenas de uma boa teoria ou filosofia. Era antes um estilo de vida embasado em valores e prática missionária, que implicava em santidade, amor ao próximo e compaixão. Essas se refletiam em suas ações de cidadania, justiça e defesa. Embora muitas vezes sofresse perseguições e provocações, ainda assim o Senhor o honrou trazendo multidões que se reuniam para ouvi-lo falar. E por mais que a igreja lhe fechasse as portas tentando calar a sua voz, Deus lhe dava estratégias para alcançar almas. Certa vez, John Wesley foi proibido de pregar na igreja de Epworth, onde seu pai pastoreou durante anos, e usou o túmulo de seu pai, situado no pátio externo dessa igreja, como seu púlpito, pregando para uma pequena multidão que se reunira ao seu redor. Olha só. Durante seus 54 anos de ministério, o metodismo deu um salto de 4 pessoas para 132 mil, 72 mil na Europa, 60 mil nos Estados Unidos, e isso pelo trabalho disciplinado, fé e empenho de John Wesley, tendo sido abençoados pela graça de Cristo e pelo fogo divino que ardia em sua alma por amor aos perdidos. A disciplina rigorosa e a ética do trabalho impecável, incutidas por sua mãe desde cedo em sua vida, foram benéficas para Wesley como pregador, evangelista e organizador de igrejas. Seu último sermão aconteceu no dia 23 de fevereiro de 1791, e em 2 de março, John Wesley descansou no Senhor. Na noite anterior, cantou louvores ao Senhor, dizendo: o melhor, abre aspas, o melhor de tudo é que Deus está conosco, fecha aspas. E aqui está o site das informações desse vídeo, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo bem resumido sobre a história de John Wesley. Eu vou fazer mais vídeos à frente sobre alguns aspectos do pensamento de John Wesley e a contribuição dele para o arminianismo, chamado arminianismo wesleyano, que teve muita influência dele. A partir dele o arminianismo ganhou mais acréscimos na sua filosofia teológica. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também no vídeo, para saber o que você está achando desse vídeo e da série da história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.